Aí o texto continua no versículo 7. Por isso, deixará o homem a seu pai e a sua mãe. Então, aqui nós temos uma outra base para um outro conceito de casamento. O casamento também dá início a uma unidade familiar independente. Isso é importante especialmente para aqueles que vão se casar. Aqueles que vão se casar devem se lembrar que eles vão criar uma unidade familiar independente. Ah, mas eu vou me casar, mas meu pai é que vai sustentar a gente. Então não se case. Então você não está pronto para se casar. Isso não é casamento. O seu pai só vai ganhar mais um agregado. Seu pai vai adotar um filho ou uma filha, sei lá. Mas isso não é casamento. O casamento envolve uma unidade familiar independente. Então, antes de casar, a mulher número 1 da minha vida era minha mãe. Eu tinha obrigações prioritárias com a minha mãe. Depois que eu me casei, a mulher número 1 da minha vida passou a ser a Simone. Se eu tivesse que escolher se eu tivesse só chance de defender uma mulher, entre a minha esposa e a minha mãe, eu defenderia a minha esposa. Se eu tivesse que escolher, Simone número 1. Eu tenho que proteger minha mãe? Tenho. Mas se eu não puder proteger as duas ao mesmo tempo, quem vem na frente? Simone. Ponto final. A coisa é tão séria que o apóstolo Paulo disse que o modelo aplicado ao casamento é de Cristo em relação à igreja. Paulo não comparou a igreja a um filho e uma mãe. Ele não comparou isso. Ele comparou a um esposo e uma esposa. Então, assim como Cristo morreu pela igreja e se deu por ela, assim o marido morre pela esposa e se dá por ela. Então, quando eu me casei, quem passou a ocupar o primeiro lugar na minha vida, a mulher que passou a ocupar o primeiro lugar na minha vida, foi minha esposa. Claro que eu continuei ajudando minha mãe, estando com a minha mãe, protegendo a minha mãe, mas se eu tivesse que escolher, minha esposa. Se tivesse uma briga entre as duas, de que lado ia ficar? Se minha mãe brigasse com a minha esposa, de que lado eu deveria ficar? Do lado da minha esposa. E se a minha esposa tivesse errado? Eu ia ficar do lado dela e depois em casa ia corrigi-la. Dizer, olha, a minha mãe brigou com você, eu fiquei do seu lado, te protegi, mas você errou. Eu não tomei o partido na frente de todo mundo, porque você é minha esposa, é meu dever te proteger e me colocar ao seu lado. Mas você errou, você não deveria ter falado o que você falou. Mas, em primeiro lugar, Simone. Ok? Então é importante isso, lembrar que o casamento envolve isso, uma unidade familiar independente. A partir daquele momento, surge um novo lar. Eu deixei pai e mãe. E formei um núcleo independente. Esse núcleo independente, antes, eu tinha que obedecer meu pai e minha mãe. E agora? Agora não tenho mais que obedecê-los. Antes, o pai e a mãe da Simone diziam, 10 horas da noite quero você em casa. Agora, eles podem fazer isso? Simone, 10 horas eu vou ligar para ver se está em casa. Não, agora eles não mandam mais nela. Quem manda nela agora? Eu. Ah, machista, eu. Acabou. Eu sou o líder da casa. Eu mando na minha casa. Eu sou o líder. Deus mandou que seja assim. Eu sou o líder. Não vou ser um líder perverso. Não vou ser um líder ali oprimindo, não. Eu sou o líder que guia e protege. Mas eu sou o líder. Como Jesus é o líder da igreja e guia e protege sem oprimir ninguém. É a mesma coisa. Então, agora, a Simone foi sujeita ao seu pai e à sua mãe até o dia que ela se casou. Depois que ela se casou, aí mudou. Depois que ela se casou, aí é um novo lar. Sob a liderança de um outro homem, que sou eu. Então, isso é importante. Os pais não podem se intrometer no lar dos filhos. E querer colocar normas, regras e determinar as coisas, não. Eles formaram o lar deles. O Nicolas casou com a minha filha. Eu mandava na Isabela, minha filha. Agora quem manda é o Nicolas.
Quando eu quero que a Isabela faça alguma coisa para mim, eu falo para ela, pergunta para o seu marido se tudo bem. Ela pergunta para o Nicolas. Se o Nicolas deixar, aí ela faz. Pergunta para o Nicolas se você pode ir comigo em tal lugar. Ela pergunta para o Nicolas. O Nicolas fala para o seu pai que pode. Aí ela vai. É um outro lar, uma outra casa. Eu e a Simone não podemos entrar na casa do Nicolas e da Isabela e colocar ordens ali. Não podemos fazer isso. Eles têm a casa deles, são independentes ali.